Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo que, de acordo com os evangélicos canônicos, veio a ser um traidor que entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata e, entrando em desespero, enforcou-se, segundo a tradição católica. Comumente, chamamos de Judas aqueles que, por nossa ótica, cometem alguma traição ou não são dignos de confiança, uma alcunha que ninguém quer carregar, e os que carregam frequentemente discordam que a sua atitude seja de um traidor, de um Judas. E no futebol, eu nem preciso dizer que é uma loucura total tratar alguém como Judas por ter trocado de time, mesmo que seja por um rival, seja lá por qual motivo for. Mas o torcedor, ele não quer saber de racionalidade, e sim de que se você deixar o time para ir jogar num rival, num time inimigo da mesma cidade, você é automaticamente a pior pessoa do mundo. Um Judas. E Caio Paulista acabou caindo no meio dessa confusão sem fim ao surgirem rumores que o jogador, que estava praticamente acertado com o São Paulo, vai agora ser jogador do Palmeiras. Mas quem é que tá certo ou errado nessa história? Quem é o culpado por toda essa confusão? E ele vai mesmo jogar no rival alviverde do São Paulo? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, é claro que se você não é um inscrito aqui no canal, eu queria muito te pedir para você se inscrever aqui no canal, apoiar o nosso trabalho, e assim você continua recebendo vídeos como esse, beleza? Lembrando também que se você der o like nesse vídeo, você vai ajudar bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, e aí você apoia pra caramba o canal, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Quando o Caio Paulista chegou ao São Paulo, ele estava desacreditado no Fluminense, e sem crédito com a torcida do tricolor carioca, ele precisava de novos ares. E ele falou exatamente sobre isso e também sobre a felicidade de chegar num clube com a grandeza do São Paulo. Boa tarde a todos. Então, quando teve essa procura do São Paulo, o Rogério Ceni me ligou, entrou em contato comigo. Eu fiquei muito feliz de poder vir para um grande clube. Aí ele falou que era só eu trabalhar, que ele precisava de jogadores que trabalhassem bastante e que ia me usar em algumas posições. E eu falei que eu estava aqui para ajudar, não importasse a posição que ele me colocasse. Tanto é que no jogo eu fui na lateral direita e eu disse para ele que eu vim para somar e aonde ele me colocar eu vou dar o meu melhor e procurar dar o meu máximo sempre. Caio Fernando de Oliveira, mais conhecido apenas como Caio Paulista, nasceu em São Paulo em 11 de maio de 1998. O Caio começou nas categorias de base do Ceará em 2013 e depois de algum tempo o jogador ainda na base foi pro Fluminense, onde ele estava feliz depois de ter passado por 2 anos na base do clube carioca entre 2015 e 2017. O Caio achou que ali seria o seu futuro profissional e ele estava confiante de que no Fluminense ele ia conseguir chegar aos profissionais e fazer história no clube. Mas no futebol tudo muda muito rápido, você sabe bem disso, e o Caio acabou descobrindo da pior forma possível. Ele foi dispensado pelo Fluminense e ficou arrasado. A sua mãe falou sobre isso numa entrevista. É claro que essa entrevista da mãe do Caio veio somente depois do jogador dar a volta por cima, porque apesar de dispensado do Fluminense, o Caio foi pro Tombense, pro Avaí, onde ele se destacou e chamou então novamente a atenção do Fluminense. Foi nessa ocasião que a mãe do jogador, muito feliz, se manifestou, falando que o Caio sempre acreditou que ele ia voltar ao Fluminense para fazer história. Quando ele saiu do Ceará e foi pro Fluminense, ele sabia que tinha ido para um clube grande, onde ele podia ter destaque. Quando fui assinar o contrato, porque o Caio era menor de idade, fomos muito bem recebidos. Só faltou colocarem um tapete vermelho para ele. Foram quase 2 anos lá, mas infelizmente não aconteceu. Ele ficou bem abatido, chorou muito, eu e ele. Ele foi muito triste embora, não era o que queria. E da maneira que saiu, em baixa, bom, ele foi pro Avaí, um clube menor, em um lugar mais longe, difícil para eu visitar. Ele se abriu para ir a um novo clube, mas me disse: mãe,
um dia eu vou voltar. Foi o que contou a dona Cíntia, mãe do Caio. E cara, o Caio conviveu desde muito cedo com essa realidade de trocar de clube, de ver o quanto de repente um clube pode te deixar na mão, no momento você tá lá em cima, recebido com tapete vermelho, e no outro te viram as costas, a torcida não te quer mais, depois você volta com honras. É assim o futebol, paixão. E pro Caio, o que deveria ser uma volta por cima no Fluminense? Bom, como eu disse, não foi bem assim. O jogador foi mal em alguns jogos do profissional e a torcida não suportava mais o Caio, mesmo depois ele tendo mudado de posição com o Fernando Diniz, ido pra lateral esquerda, fazendo bons jogos, não teve jeito. Ele realmente estava na mira da torcida e acabou se transferindo pro São Paulo. No tricolor paulista, o Caio mudou completamente de status. A gente fez até vídeo aqui no canal dizendo que ele calou a boca da torcida do Fluminense. Ele foi descartado para um dos principais jogadores não só do time, mas do ano, no país, na competição. Ajudou na conquista da inédita Copa do Brasil pro São Paulo. Calou todos aqueles que diziam que ele não era bom jogador. E o São Paulo tinha até o dia 15 de dezembro prioridade para contratar o jogador na negociação com o Fluminense. E o São Paulo já contava com a renovação do Caio mesmo, que ia manter o jogador em definitivo. O diretor do São Paulo chegou a garantir isso, Belmonte, dizendo que o acordo estava certo, agradeceu ao Fluminense e disse que ia contratar o Caio Paulista. A torcida estava preocupada com outras coisas, a renovação do Lucas Moura, se preocupava com a situação do Rames Rodrigues, mas de forma alguma imaginou que o Caio Paulista viria a ser a maior novela desse final de ano do São Paulo. Novela com um final trágico pro lado do Morumbi, no melhor estilo Benedito Rui Barbosa. Entre as acusações de que o jogador foi traíra e Judas, as partes se manifestaram. O agente do jogador fala em desdém do São Paulo, o Caio não é um saco de batata. O São Paulo não fala oficialmente, mas através da imprensa, o que se diz é que o jogador não mostrou vontade suficiente de ficar. O Fluminense fala que o São Paulo tentava barganhar o jogador, parcelar a perder de vista, envolvendo outras dívidas, outras negociações. São várias versões, mas só uma verdade. A verdade é que o Caio fez um ano excelente e o São Paulo e sua torcida queriam que o jogador continuasse no clube do Morumbi. Mas o Caio Paulista e os seus representantes receberam uma proposta melhor, de luvas, salário, comissão, tudo. Proposta que agradou também ao Fluminense por ter um dinheiro caindo à vista, enquanto o São Paulo faria um parcelamento a perder de vista. O que o torcedor esperava era que o Caio Paulista se manifestasse, colocasse a cara e falasse que queria ficar no São Paulo. Porque o torcedor do São Paulo faria exatamente isso, diria: eu quero jogar com o São Paulo, sempre. Mas o Caio Paulista é um profissional, não deve nada ao São Paulo. Ele chegou em baixa e se destacou, mas foi pelo seu trabalho. Ele jogou bem, foi pago por isso e agora viu uma oportunidade melhor, em um time que tá melhor em todos os sentidos. Tanto para disputar título, quanto que o mês dura apenas 30 dias para ele receber o pagamento. Para jogar no São Paulo hoje, precisa querer muito jogar no São Paulo. Eu sou São Paulino e escolheria o São Paulo todas as vezes, sem dúvida. Pode colocar o pai aqui no meio de campo, me dá 5 que eu resolvo. Mas que obrigação tem o Caio Paulista de pensar como eu, São Paulino, de pensar como você, São Paulino. Pode dar raiva, pode parecer ingratidão ou até trairagem. Judas Paulista. Muitos já pularam o muro e viram uma coisa aí muito mal por lá. O Michel Bastos deixou o tricolor e foi muito mal no Verdão. Mas houve quem veio de lá pra cá e também decepcionou, como foram os casos do Wesley e também do Allan Kardec. Houve quem veio e fez muito sucesso, como foi o caso do lateral Wilsinho. Há também quem quase jogou no São Paulo, mas fechou com o Verdão e virou ídolo, como é o caso do Dudu. E há quem estava certo com o Palmeiras de manhã e à tarde assinou com o Soberano e também virou ídolo, como é o caso do Richarlison. Tudo é questão de entender que no futebol as coisas acontecem assim. É ótimo quando o jogador decide ficar, cria identificação, mas não é o fim do mundo quando esse também decide sair. Pro Caio Paulista, a pressão vai ser enorme e talvez esse valor ele não tenha colocado na equação. Quando jogar mal, a torcida do São Paulo vai vibrar e a do Palmeiras cobrar. Quando ficar no banco, a torcida do Palmeiras vai cobrar e a do São Paulo vibrar. É assim que funciona. E se ele não for bem logo de cara,
vai carregar o peso de tá indo mal porque veio dos rivais e não presta. Ainda mais a torcida do Palmeiras, que não alivia pra ninguém, não vai aliviar pra quem pulou o muro. É um peso que talvez ele não tenha colocado na conta. Mais um tempero para um choque rei que tá a cada ano mais acirrado aqui na capital. Quem ganha é o torcedor, que venham clássicos excelentes, com ou sem Caio Paulista. Mas me conta você, o Caio Paulista, na sua opinião, foi traíra com o São Paulo? Será que ele vai definitivamente assinar com o Palmeiras? Porque ainda não foi anunciado. E ele é bom jogador ou é mau jogador? Tirando o coração, comenta aqui e dá a sua opinião. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.